Então, olha lá. Aqui, ó, tá o biscoitinho low carb, tá? Ele fica mais branquinho. E eu gosto de fazer ele mais fininho, tá? Porque, claro, o low carb, ele enche mais, ele nos traz mais saciedade. E como é um biscoitinho gostoso, né? Que a gente quer tá apreciando mesmo, sentar, tomar um cafezinho, não quer comer só um. Então, a sugestão que eu dou para vocês é fazer ele mais fininho, porque aí vocês conseguem comer mais de um, porque senão o low carb ele vai saciar mesmo, tá? Então, vamos lá para a versão low carb. Eu usei 150 gramas, não precisem anotar, tá? Eu usei 150 gramas de farinha de amêndoas, pode ser meio também de farinha de castanha de caju, meio de amêndoa. Esse eu optei por fazer só a amêndoa para ele ficar bem clarinho mesmo, para lembrar aquele biscoitinho, tá? Então, eu usei 150 gramas da farinha de amêndoas, eu posso dividir amêndoas e a farinha de castanha de caju. Depois, eu fiz esse teste aqui com o óleo de coco, tá? E o óleo de coco, eu tive que reduzir um pouquinho a quantidade do que a manteiga. Na receita de vocês tem manteiga na receita, tá? E aí eu fiz, porque também me pediram, porque eu não faço, vocês me pedem, né, gente? Olha só, não tem condições isso, eu tenho que parar com essa, porque eu tô ficando maluca com tantos pedidos de vocês. Então eu fiz com óleo de coco, claro que ele não fica tão crocantezinho quanto o com a manteiga, tá? Mas vocês podem sim estar substituindo, porém eu tive que reduzir a quantidade. Na receita normal vai 150 gramas de manteiga. O óleo de coco eu vou usar apenas 100 gramas, tá, gente? Essas dicas vocês vão anotando, tá bom? Ó, eu mando a receita no PDF, mas essas dicas que eu solto para vocês durante as lives, gente, são cursos e cursos que eu solto de informações aqui para vocês na live. Só que, claro, que são informações aleatórias, porque a gente vai conversando sempre de uma receita específica, mas tem muita informação boa que vocês conseguem também nas minhas lives, tá? E claro que a diferença dos cursos são essas, que ali a ideia está organizada, está, né, em ordem, eu estou presente para estar esclarecendo mais dúvidas ainda que surgirem no processo da receita de vocês, tá? E aí, gente, pro biscoitinho low carb, eu vou estar utilizando o eritritol. O eritritol, ele deixa o biscoitinho mais crocante também, tá? Pode utilizar o xilitol? Pode utilizar o xilitol, sim. Mas o xilitol não vai dar essa crocância no biscoito como dá o eritritol. Não é mágica também, tá? Não é porque se você vai colocar o eritritol, ele vai estar super mega crocante. Não é, porque o eritritol ele cristaliza em temperatura ambiente ou baixa temperatura, e aí sim ele traz uma crocância um pouco maior do que o xilitol. E aí eu vou estar utilizando ainda 3 ovos, e vocês podem estar aromatizando esse biscoito da forma que vocês desejarem. No branquinho, eu coloco baunilha para ficar super parecido mesmo com aquele nosso biscoitinho, tá? Já no funcional, que vai açúcar de coco, que vai castanha de caju, eu não coloco a baunilha, porque ela vai se esconder ali nos sabores que a gente já tem, né? Porque o açúcar de coco tem um sabor muito intenso, então não tem necessidade de estar colocando baunilha. O que funcionaria para vocês fazerem um biscoitinho legal com açúcar de coco são raspinhas de laranja, aí combina super bem, e claro, o chocolate também, tá? Então, ó, essa que eu falei para vocês agora, o eritritol, são 180 gramas, tá? Tá aqui ó, a minha massa. E aí, eu vou abrir ela junto com vocês, porque eu acho que ficou faltando justamente isso naquela live, né? Deixa eu pegar mais isso aqui. Então, eu coloco sempre o plástico. Pode ser plástico filme, pode ser esse plástico de armazenar, de guardar, de embalar alimentos, né? Pode ser esse também, tá? Hoje eu tô utilizando esse aqui. E coloco outro por cima, tá? Então, olha lá, ó. Estiquei bem a minha massa. Aqui eu vou dar a espessura que eu quiser, que eu desejar. E aí eu gosto de estar passando a mão para deixar ela retinha em todos os lados, que o rolo
de macarrão, às vezes a gente aperta mais de um lado do que do outro, tá? Então, vamos lá. Agora eu tô com uma forma aqui de biscoito, vou pegar um pincelzinho. Ó, e vou pincelar óleo de coco aqui no fundo. Pouquinho, tá, gente? Porque como vai bastante óleo de coco, esse meu biscoito é com farinha de oleaginosa, não precisa muita coisa, não. Retiro aqui o saquinho. E aí eu tô usando um cortador quadradinho, mas você pode usar o que tiver na casa de vocês, tá? Recapitulando, a receita de vocês vai a manteiga. Por quê? Eu sempre vou enviar para vocês a melhor receita que eu tenho, tá? E aí, sempre nas lives, vocês estão me perguntando as substituições. Eu falo das substituições, mas a receita que eu envio para vocês sempre vai ser a melhor. A que eu sei que vai funcionar aí na sua casa, tá? Então, com a manteiga, vai ficar mais crocante o biscoitinho. Vai ficar mais crocantezinho o biscoitinho. Com óleo de coco, como eu expliquei no início, quem chegou agora, com óleo de coco eu vou reduzir a quantidade dele. Vai dar certo, porém, ele não fica tão crocantezinho. Gente, quando eu falo crocante, não é um croque-croque, né, gente? Por favor, tanto é que esse biscoito também não é croque-croque. Mas é uma textura agradável, tá? Então, se for manteiga, vai 150 gramas. E óleo de coco vai 100 gramas, tá? Então, olha lá, ó. Aqui é outra dica para vocês. As massas low carb, elas são muito delicadas. Tanto massa de bolo, massa de biscoito, todos os tipos de massa low carb, elas são mais delicadas. Por quê? Porque a gente não tem o glúten. E também não tem farinhas que dão exatamente essa liga para minha massa. Então, eu preciso estar tratando com mais delicadeza, assim, essas minhas massas low carb, tá? Então, enquanto eu estivesse fazendo um biscoito com farinha de trigo normal, ele sairia bem tranquilo, não correria o risco de quebrar, mas pode ver que ele fica certinho, mas tem que fazer com um pouco de delicadeza aqui, para você não perder o seu biscoito, tá? Aqui tá na descrição do vídeo, tá com a manteiga, né? A forma de silicone, vocês têm que tomar cuidado. Eu estou utilizando a forma de silicone hoje, mas vocês têm que tomar cuidado com a temperatura, né? Porque ela pode queimar embaixo o biscoitinho, então tem que tomar bastante cuidado. Ó, essa massinha que sobrou aqui, eu vou enrolar, embrulhar ela no plástico de novo, e eu posso deixar na geladeira para estar utilizando outro dia, sem problema nenhum, ou apenas para dar uma geladinha, porque a minha aqui está muito molinha, eu preciso condensar um pouco esse meu óleo de coco, tá? O eritritol tá 50, eu vou conferir ele depois, tá bom? Acontece essas coisas. Que bom que vocês sempre estão ligadinhas. Certo, gente? Então, ali foi o meu low carb, tá? É 180 gramas, tá bom? Do eritritol. Então, olha lá. Aqui, eu já tô com o meu recheio. Nossa, já endureceu aqui. Deixa eu esquentar um pouquinho. Já tô com o recheio, vou rechear esses aqui
E aí, 50, 180, tá, gente? Foi errado. E vou fazer já o funcional. Esse meu recheio é uma ganache, muito simples de fazer, que é 2 por 1, tá? Que eu gosto de usar. Que é, por exemplo, 200 gramas de chocolate 70 para 100 gramas do creme de leite, tá? Se vocês forem utilizar outro chocolate... Tá quebrando. Se vocês forem utilizar outro chocolate, tem que reduzir um pouquinho o creme de leite. Gente, a minha farinha, eu compro de um fornecedor aqui da região. Tem outro site, Cerealista, se eu não me engano, tem uma farinha de amêndoas bem boa também. Mas eu já mostrei várias vezes para vocês que muitas vezes não é a farinha que está fazendo você errar sua receita, não, tá? E sim o equilíbrio aí com os outros ingredientes, tá? Então, eu já fiz receitas com a farinha de amêndoas bem grossa e deu super certo, tá? Olha lá, galerinha. Não fica bonitinho? Esse recheio eu vou comer, gente, porque eu não comi. Vamos lá, o que eu vou fazer agora, a versão funcional, tá? Olha lá, ó, deixa eu mostrar para vocês a minha farinha, que eu tô usando para o biscoito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ela é bem grossa, chega a ter até uns pedacinhos, gente. Dá para ver? Pega a claridade da luz, né? Queria que vocês enxergassem, mas ela não é fininha, fininha, não. E essa farinha eu gosto muito de estar utilizando em alguns bolos, que deixa a massa mais aerada. Gosto de utilizar também em biscoitos, que funciona muito bem, tá? Então, fiquem calmas aí em questão das farinhas, tá? Então, vamos lá, eu vou fazer meia receita, tá? Esse aqui é a versão funcional, tá? Já fiz para vocês o low carb. Então, são 150 gramas da farinha de amêndoas. Eu posso estar substituindo não, colocando 50, metade, 175, nossa, 75 de farinha de amêndoas e 75 de castanha de caju, que vai ficar maravilhoso, tá? E aqui eu vou colocar o açúcar de coco, que é a mesma quantidade do xilitol. Do eritritol. Nossa, gente, tô confundindo vocês hoje, hein? Meu senhor. Meu senhor. Não tem mistério aqui. Agora, se você quiser fazer um bolinho profissionalíssimo, o que você tem que fazer de diferente do que a gente está fazendo aqui? Você vai pegar os ovos, vai bater separado com açúcar ou com adoçante, até ele virar um creme. Vai adicionar a gordura. Depois vai adicionar a gordura e as farinhas.
Se for utilizar manteiga, você vai pegar a manteiga com o açúcar ou adoçante, vai bater, vai fazer um creme também, fazer quase dobrar de volume. E aí você vai adicionar o restante dos ingredientes. O que vai acontecer se você fizer isso? Vai derreter mais o eritritol, o açúcar, e seu biscoitinho vai ficar mais suave a massa, mais delicada a massa. Então, dá diferença sim, tá? Mas como eu gosto de vir aqui mostrar a praticidade para vocês, que muitas vezes vocês deixam de fazer as receitas porque acreditam que é muito complicado, que tem muito passo a passo, que a farinha não funciona, que não tem a farinha ideal, eu venho trazer nas lives o modo mais prático que funciona na nossa casa, que se encaixa na nossa rotina. Deixa essas receitas com mais técnicas para fazer no final de semana, quando você quer arrasar mesmo com um biscoitinho super profissional, com um bolo de festa, deixa para fazer isso no final de semana. Porque se a gente pegar a receita com muitas técnicas durante a semana, a gente vai pedir, né? O aplicativo vai passar lá no mercadinho e comprar a bolachinha pronta, tá bom, gente? Então, isso é uma questão de organizar a rotina de vocês para receitas saudáveis. Então, é isso que eu venho trazer sempre para vocês, tá? Quem entrou no clube agora, as alunas do clube vão perceber que as receitas são todas assim, práticas, rápidas, sem mistério nenhum, mas que funcionam muito bem. E aí, claro, durante as mentorias eu vou dando esses recadinhos aí, essas sugestões para vocês, porque sempre tem um segredinho ou outro que melhora a receita, tá? Mas não deixem de fazer. Pode ser açúcar demerara também, tá? Eu acho o de coco, ele traz um pouco mais de nutrientes, porque eu não sou muito fã do açúcar, né? Mas o açúcar de coco, ele tem um índice glicêmico mais baixo do que o demerara e também tem alguns nutrientes, tá? Farinha de coco. Posso estar substituindo a farinha de coco pela farinha de linhaça, mas aí você vai ter que ajustar o ponto da massa no finalzinho, com mais farinha de amêndoas, tá? Estou pedindo os likes. Vocês viram que eu misturei tudo, sem mistério, né? Sem mistério. E agora aqui, gente, óleo de coco líquido e depois vocês levam para a geladeira, porque se botar óleo de coco sólido, vocês não vão conseguir diluir, tá? Então, como eu falei que se for óleo de coco, tem que ser menor quantidade, tá? Então, a manteiga na receita de vocês tá 150 gramas. Se for óleo de coco, vai ser 100 gramas apenas, tá? Dá o dobro dessa receita aqui, tá bom? Quem quiser uma textura um pouco mais liga, né, que eu falo, pode botar uma pitadinha de goma xantana, principalmente na low carb, tá bom? Aí. Então, olha lá, ó. No início, ela fica bem mole. Aí, eu tenho que lembrar de dois fatores. Eu tenho aqui a farinha de coco. Então, a farinha de coco, ela vai sugar um pouquinho desses líquidos daqui a pouquinho. E como essa massa vai para a geladeira, para firmar, né, o óleo de coco, então, eu vou primeiro levá-la para a geladeira, deixar firmar aqui, que eu botei óleo de coco líquido, não é quente, tá? É líquido. E depois, se precisar de ajuste, aí eu venho e coloco a farinha de linhaça. Essa farinha de linhaça vai dar uma textura maravilhosa aqui para o biscoitinho de vocês, tá? Certo, meu povo lindo? Aqui, ó, vou levar agora para a geladeira e vou firmar um pouquinho essa minha massinha, tá? Já deu aqui, tá? Tem que só dourar o biscoitinho embaixo. Já deu. Deixa eu pegar. Olha lá.
Já tá pronto aqui, ó. Lembra que o biscoitinho, deixa eu botar todos na minha mão, eles saem do forno molinho, mas vocês têm que tirar eles, ó, douradinho do forno, e aí ele tá bem macio. Principalmente esse com o eritritol, ele só vai ficar uma textura legal, mais durinha, quando tiver bem frio. No outro dia ele é muito mais gostoso ainda, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ficam super bonitinhos, tá? E ele é muito saboroso mesmo. Gente, é muito tranquilo. Olha lá, vou mostrar para vocês de novo. Ó, a ganache com chocolate 70 tem que deixar ela quase fria, tá? Aqui, como tá super frio, deixando fora aqui, ela já passa do ponto, na verdade, ó. Essa aqui, ó, tá bem mole. E aí, o que eu aconselho vocês a fazer? Usar o saco fica mais bonitinho, só por essa questão, tá? Nossa, já tá... Ai. Ó, coloca a ganache líquida não, né? Sem firmar já no saco de confeiteiro. E aí você vai apertando aqui, ó, para tirar todo o ar já, tá? Já deixa ela prontinha aí, ela não vaza, né? Porque o chocolate já vai endurecer. E aí você deixa prontinha já para ser usada, tá? Só não precisa, só estiver muito quente, você pode colocar na geladeira, senão não precisa. E aí, quando o biscoitinho esfriar, né, bem friozinho, que se você botar a ganache aqui, ele vai derreter no biscoito quente, então deixa o biscoitinho esfriar, e aí já vai estar prontinho. Aí você é só, ó, firmar aqui, tá? Corta com a tesoura e vai firme aí no seu biscoitinho. Essa minha aqui ainda tá molinha, então eu vou deixar ela reservada. E aqui estão os meus biscoitinhos prontos para mais uma foto. Tá quente ainda, eu não vou poder... Deixa eu ver se eu consigo. Vai derreter minha ganache. Gente, olha, já endureceu a danada. Outra dica para vocês. Tá quente ainda o meu biscoito, tá, gente? Outra dica para vocês. O chocolate 70%, ele não tem tanta gordura como os outros chocolates, tá? Então, ele vai ficar mais firminho do que os outros. Essa ganache amarga com esse biscoito também é sensacional. Então, não percam essa receita aí nas duas versões, tá? Nas duas versões, ele fica muito delicioso. As minhas filhas, claro, amam na versão funcional, porque fica mais docinho, né? Mas elas comem os dois, tá? E como eu falei para vocês, pilhas de biscoitos. Como eu falei para vocês, o low carb, você não consegue comer uma quantidade muito grande aí, porque ele nos traz mais saciedade. Então faz a massa mais fininha, ó. Pode ver que eu fiz a massa bem fininha para conseguir comer um pouquinho mais, né? Porque a gente precisa alimentar também o momento aí, alimentar a nossa alma com os biscoitinhos, fazer um cafezinho bem forte agora com esse biscoitinho delícia. Beijos! Tchau!